Boa noite. Vamos continuar com a nossa meditação no livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Anstey. E vamos seguir aqui o restante do texto. Lembrando que na semana passada a gente viu sobre a diferença entre o arrebatamento e a aparição do Senhor. E vamos pegar um resumo aqui disso e passar para o tópico de baixo. A vinda do Senhor para o que era seu, a primeira vinda. Essa é a primeira vinda. A vinda do Senhor pelos que lhe pertencem, o arrebatamento e a vinda do Senhor com os que lhe pertencem, a aparição de Cristo. Então, voltando, a primeira vinda do Senhor, ele veio, nasceu aqui no mundo, da Virgem, e com 30 anos começou o ministério, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. A segunda vinda do Senhor vem para os seus, para os que pertencem a ele, que a gente chama de o arrebatamento. A terceira vinda do Senhor vem para tratar com esse mundo aqui, e começando pelos judeus. E ele vem não mais para os seus, mas ele vem com os seus que já estão no céu. Agora vamos ver o que acontece aqui na terra com os seus, né? O arrebatamento. O corpo dos santos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares passará por uma tremenda mudança física. Não se trata de receber um novo corpo. Não é um outro corpo que a gente vai receber, mas um corpo transformado. As referências estão aqui. 1 Coríntios, Filipenses e Jó. O corpo deles, dos santos, será glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo, quando apareceu aos seus discípulos em ressurreição. Então, o corpo do santo continua sendo o corpo do santo mesmo, só que agora glorificado para o arrebatamento. Os santos arrebatados experimentarão uma permanente semelhança moral com Cristo, tanto quanto terão uma mudança física em seu corpo. Essa conformidade moral a Cristo nos santos, que é efetuada pelo trabalho silencioso do Espírito de Deus, já teve início enquanto ainda se encontram na terra. Mas então ela se completará. Romanos 8, 28 a 30 e 2 Coríntios 3, 18. Vamos ver aqui só Romanos, né? O que o irmão está falando aqui é que, voltando só um pouco, né? Essa transformação, tanto moral como física, em conformidade ao Senhor, já está sendo. Desculpe, a conformidade moral está sendo feita a partir de agora. Deus está moldando os seus filhos, né? O pai está moldando os seus filhos para ser conforme o seu filho. Vamos ler aqui, Romanos 8, 28 a 30.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pronto, após toda essa transformação no arrebatamento, aqui a gente falou primeiro da questão moral, né? Que a partir de hoje mesmo nós já estamos sendo moldados. E então todos eles serão fisicamente. Filipenses 3:21. Vamos lá. A parte física, né? Filipenses 3:21. Pegar no 20. Mas a nossa cidade ou cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E aqui agora a parte moral. Semelhantes a Cristo. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Semelhantes a Cristo. Esta será uma condição imutável que continuará para todo o sempre. O Dal? Opa, pode falar. Só destacando uma coisa aí, né? Como ele falou, nessa parte que o irmão fala assim, da parte moral, né? Essa conformidade moral a Cristo nos santos, que é efetuada pelo trabalho silencioso do Espírito de Deus, já teve início enquanto ainda se encontram na terra, mas então ela se completará. E aí está falando da conformidade moral, como também da conformidade ou física também, né? E aí ele coloca que a conformidade moral ela já teve início a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos uma nova vida, cremos no Senhor Jesus Cristo, somos selados com o Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, já teve início esse processo de conformidade moral com Cristo, com o caráter de Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já a mudança física no corpo, né, ela ainda não aconteceu. E a gente sabe, né, que aí em 1 Coríntios mesmo, quando ele fala 1 Coríntios 15,
no verso, um pouco antes aí dessa citação que ele faz, no verso, a partir do 38, 38, 39 e 40. Fala assim, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Assim, né? Como uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória a outra estrela. Então, Paulo está falando aí que, por exemplo, que nem toda a carne é a mesma. Então, por exemplo, as aves têm uma carne, o peixe tem outra, os homens têm uma, os animais têm outra. Então, por exemplo, o corpo das aves, ela é, vamos dizer assim, adequado e preparado para viver no ar, vamos dizer assim. Ela consegue voar e tem um corpo diferenciado para isso, apropriado para isso. O peixe consegue viver no mar, coisa que nós não conseguimos, mas os peixes conseguem. Eles têm uma carne que foi um corpo e uma carne que foi preparada, né, criada por Deus e assim preparada para aquele ambiente. E aí vai, né? Então, nós somos agora filhos de Deus e somos um povo celestial. Então, nosso lar não é mais aqui, mas ainda nós estamos aqui. Então, nosso corpo, né, que foi criado por Deus para viver aqui na Terra, né, ele não pode viver no céu, né? Ele não pode viver no céu. Esse corpo aqui, né, ele não tem essa condição, né, de viver lá no céu. Corpo de carne, sangue e ossos. E nesse corpo aqui. Então, aí, voltando lá ao texto, ele está dizendo que, né, quando o Senhor Jesus vier para nos levar o arrebatamento, nossos corpos serão transformados. Por quê? Porque eles serão agora, vamos dizer assim, adequados e vão ser transformados para um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo adequado ao céu, e a gente aí vai poder viver e morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que eu queria destacar, volta no texto lá, Dal, o que eu queria destacar nesse contraste que ele colocou aí, que a adequação, vamos dizer assim, a conformidade moral a Cristo já teve início, mas a questão do corpo, não, a questão do corpo será no piscar, no abrir e fechar de olhos, no fechar e abrir dos olhos, será num momento, né? Então, nós ainda estamos nesse corpo aqui, que não é adequado ao céu, e que ainda tem, ainda por outro, ainda mais, ainda tem a natureza, né, pecaminosa que nós herdamos de Adão, né, que ainda está aqui nesse corpo, e faz com que os desejos carnais e outras coisas que nós temos aqui nesse corpo militem, né, contra aquilo que é de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e lute contra essa conformidade moral que nós devemos, que nós vamos sendo, vamos dizer assim, aperfeiçoados dia após dia quando andamos nas coisas do Espírito, né, em Cristo Jesus. Enquanto isso, a carne vai militando contra essas coisas, porque a carne ela é inimiga do Espírito Santo de Deus, e a carne não pode fazer nada de bom e de agradável a Deus. Mas esse corpo aqui que Deus criou para nós, então é uma coisa que tem que ser bem esclarecida. Ele criou esse corpo aqui, adequado aqui para a gente viver a terra, e quando ele criou lá no Gênesis, ele disse, né, que era muito bom. Quando ele criou
Ele criou todas as coisas, criou o céu, a terra, criou os animais, criou as árvores, criou a natureza, tudo, e ele sempre foi dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando criou o homem, disse, né, e viu Deus que era muito bom. Então, esse corpo que Deus criou para nós aqui, para nós vivermos aqui na Terra, Deus criou e é uma coisa boa. Então, não é porque ele foi, vamos dizer assim, danificado, corrompido pelo pecado, que agora a gente vamos desprezar esse corpo. No sentido de que muita gente pega e quer ter uma vida de flagelação do corpo, achando que isso vai fazer com que ele tenha uma elevação espiritual. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Né? A nossa conformidade moral com Cristo é o nosso andar no Espírito, em obediência às coisas do Senhor, né? E sendo cheios do Espírito Santo. E não é o autoflagelo ou o desprezo pelo nosso corpo que vai fazer com que nós nos conformemos mais e mais moralmente a Cristo. Então, não é isso. Esse pensamento, porque muitas vezes esse pensamento existe, de que achar porque esse corpo tem a carne e o pecado, então ele é ruim. Não é. Então, um outro exemplo que eu vou dar disso é que, um outro exemplo não, uma outra citação da palavra de Deus para confirmar isso é em 1 Coríntios, capítulo 6, você pode abrir lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6. Do início mesmo aí, ó. Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho para baixo, aí acho que é a partir do 4 ou 5. Não, pode ir adiantando. Pode ir. Mais um pouco. Aí, a partir daí do 12, né? Aí ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele fala assim, no 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aí, que esse corpo aqui que ele criou, que é bom, né, é do Senhor, é de Cristo Jesus. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus e temos agora sobre nós o senhorio dele, nós não somos mais de nós mesmos, somos de Cristo. E ele está dizendo que esse corpo, né, é do Senhor Jesus. Então, a gente não pode chegar e desprezar o nosso corpo e fazer como muitos fazem e se autoflagelam, né? E acham que quanto mais flagelar o corpo, mais vai ter elevação espiritual. Não é isso. Mas o que está falando aí nesse 1 Coríntios 6,13 é que o nosso corpo aqui, ó, é do Senhor. Nós vamos ter o cuidado dele, né, no sentido de que estamos cuidando algo que é do Senhor Jesus Cristo. Então, aí nesse caso aí, ele está relacionando com a questão moral de prostituição ou fornicação e falando do cuidado que nós devemos ter, porque esse corpo aqui não é nosso, é do Senhor. Mas mais na frente ele vai falar, né, que os pecados que às vezes a gente comete é fora do corpo, mas no caso da prostituição, a gente está cometendo, né, no corpo, então usando de nós mesmos assim nesse pecado, e é mais sério. Mas o que eu queria destacar é isso, ó, o corpo, bota um pouquinho mais para cima, dá, rapidinho. O corpo, olha lá, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pronto. E aí, quando fala lá em 1 Coríntios, que Dal até destacou lá, quando leu o texto, diz que o nosso corpo ele vai ser transformado. Nós não vamos receber um outro corpo. É esse corpo aqui mesmo. É o mesmo corpo que nós temos hoje, só que transformado. Então, isso quer dizer o quê? Está afirmando o quê? Que isso que Deus fez, esse corpo que Deus fez para nós é bom. Ele apenas está, vamos dizer assim, danificado, corrompido pelo pecado, mas
graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Por fé, nós já somos dele, do Senhor. E como agora, como indivíduos e pessoas celestiais, né? Nós, quando o Senhor Jesus vier nos pegar, nos levar para estar para sempre com ele no céu, né? Esse corpo aqui vai ter que ser transformado, né? Para então a gente poder estar com Cristo lá no céu. E essa transformação, né? Nós vamos ter um corpo de carne e ossos, mas não fala do sangue, porque não, a nossa vida agora nesse corpo transformado, né, glorificado, a nossa vida não vai ser mais o sangue que corre em nossas veias aqui, essas coisas, vai ser a própria vida que vem do Senhor Jesus Cristo. Tanto que, acho que num texto mais aí em 1 Coríntios mesmo, fala que carne e sangue não podem herdar o céu, alguma coisa dessa fala. Mas nós vamos ter lá, né, um corpo de carne e ossos, e agora a vida, porque os irmãos têm que saber, a palavra de Deus sempre ensinou isso desde o início lá de Gênesis, que o sangue é vida, né? O sangue é vida, por isso até que desde Gênesis lá se é ensinado que nós não devemos comer a carne com a sua vida, ou seja, não podemos comer carne com sangue, porque sangue é a vida. Esse corpo agora, que Deus criou para viver aqui na Terra, né? A vida dele está no sangue, né? No sangue, circulando em nosso corpo. Mas lá no céu, vamos ter esse corpo mesmo agora transformado, um corpo glorificado, de carne e osso. E o sangue não é falado, porque agora a vida é a própria vida do Senhor Jesus, que está nos mantendo, nos dando essa vida, né, vamos dizer assim, eterna, essa vida abundante nele, em Cristo Jesus. Então não vai precisar mais do sangue. Então, irmãos, para concluir, quando ele fala aí, né, não se trata de receber um novo corpo, mas um corpo transformado, é porque, né, é esse corpo mesmo aqui, só que agora transformado. Por quê? Porque o que Deus criou é bom. O que vai ser extirpado, né, vai ser a carne no sentido da concupiscência carnal que o pecado, a velha natureza produz em nós. Isso aí vai ser extirpado por completo, né, nesse arrebatamento, nessa transformação, né? Então, por fé, nós já vemos isso, que somos um povo celestial, que temos uma nova vida em Cristo, que esse corpo aqui é do Senhor, como a gente leu lá em 1 Coríntios 6. Por fé, nós andamos assim. E aí vamos sendo conformados moralmente a Cristo, podemos não estar conformados ou semelhantes a Cristo no corpo ainda, mas por fé já podemos caminhar como se já estivéssemos. Por isso, né, então não vamos autoflagelar nosso corpo, não vamos fazer coisas que agredir a ele, porque estamos andando já conforme, né, seremos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, e um corpo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, não sei se deu para entender os irmãos o que eu quis destacar, mas se o irmão tiver, algum irmão ou irmã tiver alguma dúvida, né, pode perguntar e os outros irmãos também, se quiserem complementar para melhorar o entendimento, viu? Eu queria só destacar essa parte aí, né, para trazer mais esse entendimento. Só isso, Dal. Alguma dúvida de alguma irmã, de algum irmão a respeito disso aí? Algum irmão mais quer falar?
Irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Esse corpo glorioso só vão receber os que vão para o céu. O pessoal de Israel que vão ficar aqui, eles também não vão ter o corpo transformado? Não entendi a parte final da pergunta. O pessoal, o povo de Israel que fica aqui, irmã, como é? Finalzinho da sua pergunta? Malva, se estiver falando aí, tá desligado, viu, seu microfone? Ô, irmão, sem o povo de Israel, eles não passarão pela essa transformação. É isso que eu estou te perguntando. Na questão da transformação, é para os que estão vivos, né? Estão vivos, serão transformados, porque aí não vão passar pela morte, né? Então terão um corpo transformado. Então, pode ser judeu, do povo de Israel, gentil, o que é que vamos dizer assim, vai fazer com que eles tenham esse corpo transformado? Eles serem cristãos, né? Eles serem pessoas que creram no Evangelho da Graça, creram no Senhor Jesus Cristo, e assim, né, quando o Senhor vier para levar, o Senhor vem para levar a sua igreja, né, aqui. Dos que estão vivos são aqueles que creram durante esse tempo da graça, né, então, aqueles que pertencem à igreja. Os que já morreram ressuscitarão já com esse corpo, tanto os que são da igreja dessa época que morreram, como os santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento também vão ressuscitar, né, com esse corpo ali glorificado, mas não são da família, vamos dizer assim, não fazem parte da noiva de Cristo ou da igreja. Eles são, vamos dizer assim, os amigos do noivo. Ou, como fala em, acho que não sei se é Colossenses, Filipenses, né, fazem parte, né, de uma família nos céus, né? Porque lá no céu nós vamos ter, tipo assim, várias famílias. Teremos a igreja, teremos, que é a noiva de Cristo, teremos, né, os santos do Antigo Testamento que morreram nessa fé e que são salvos e vão ressuscitar, as crianças, os deficientes, as pessoas que não têm nasceram com algum tipo de problema e não têm a responsabilidade, faculdade mental para ter essa responsabilidade, né? As crianças e outros, né? Que talvez a gente nem tenha ideia aí, né? Mas nesse sentido aí, não sei se algum irmão pode também complementar aí. Certo, irmão? Valeu, obrigado. Pronto, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, viu? Então a gente foi até aqui, né? Vamos continuar o próximo. A natureza caída, pecaminosa nos santos, assim arrebatados, será erradicada.
Isso significa que eles nunca mais pecarão. Hebreus, capítulo 11, 40 e 12, 23. Vamos ver lá. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Acho que ele está chamando a atenção nesses dois versículos aí da palavra aperfeiçoado, não é isso? Isso aí. Como Wesley falou aí, aperfeiçoados. Diz respeito à pessoa na sua totalidade. Espírito, alma e corpo. Números 24 a 20. Amaleque é figura da carne, que é a natureza pecaminosa. Vamos ler número 24, 20. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das gentes, porém, o seu fim será para a perdição. Amaleque, ele foi o primeiro povo a fazer guerra com Israel, né? Os hebreus ali quando saiu do Egito. E diz que o fim deles é a perdição. E o que o irmão está conectando aqui é que o fim do pecado é também a perdição, não haverá mais natureza pecaminosa no ser humano, no crente. Aquele que creu, não haverá. Esse Amaleque não vai mais fazer guerra, que é uma figura, né? A figura da carne. Israel, ou os hebreus, é a figura dos santos. Representa os santos. Alguma dúvida aí, irmãs? Irmãos também? Ana Carla, alguma dúvida, Ana? Ariana? David também, Cláudio Mar? Tudo certinho? Ok, então vamos continuar. As crianças sem idade suficiente para serem consideradas responsáveis por seus pecados, cujos pais, ou mesmo um deles, são redimidos, ou são santos, né? São crentes verdadeiros, subirão também para encontrar o Senhor
nos ares no arrebatamento. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quiser comentar isso aí, explicar essa parte aí que o irmão já está falando. Se algum irmão, né, quiser ver. É interessante aí explicar o seguinte: quando ele fala assim, ó, porque o marido descrente é santificado pela mulher, depois ele fala, e a mulher descrente é santificada pelo marido. E quando ele fala dos filhos, né? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, ele não está dizendo aí que o marido descrente, ele é santo. Nem está dizendo que a mulher descrente é santa. Mas o filho, né? Se um dos pais ou os dois são santos, então o filho também é santo. Ou seja, no arrebatamento, esse filho vai junto. Se tiver uma mãe ou um pai sendo arrebatado, então o filho também vai junto, porque é santo. Então, o que queria destacar é isso. Ele não está dizendo aí que o marido descrente é santo, ele está dizendo que é santificado. Lembre do que a gente comentou nessa semana mesmo sobre santificação e santo, que pense em separação. Então, por ele estar vivendo com uma mulher, uma esposa que é santa, que é cristã, crê no Senhor Jesus, ou por a esposa estar vivendo com o marido que é santo, ou seja, que crê no Cristo Jesus, eles são santificados, ou seja, eles são separados de determinadas situações ou coisas aqui neste mundo que são maléficas ou que não tem nada a ver com as coisas do Senhor. São separados porque vão estar junto com essa esposa ou vai estar junto com esse esposo que é santo e não vai estar se envolvendo com coisas deste mundo que são iníquas, né, vamos dizer assim, que não agradam a Deus, que não agrada a Deus. Mas aí o versículo não está dizendo que eles são santos, está dizendo que eles são santificados pela mulher santa ou santificado pelo marido santo. Já o filho é santo. Então, por isso que Paulo está dizendo lá depois de 1 Coríntios, ou o irmão está comentando aí, no comentário aí, né, que um filho, né, de um pai crente, ou de uma mãe crente, ou de ambos crentes, sendo o filho uma criança que ainda nem confessou que crê em Senhor Jesus, que não tem essa responsabilidade ou essa capacidade ainda, né? No arrebatamento, ele também vai junto. Vai ser também transformado, ter o corpo transformado e vai estar com o Senhor Jesus. Irmão, posso perguntar alguma coisa sobre o que está sendo falado agora sobre os filhos? Pode perguntar, não sei se Dal ainda está aí, não sei se saiu, mas pode perguntar, irmão. Irmãos, eu não tenho filhos, não. Mas porque foi conversado um dia desse na Assembleia sobre isso. Qual é a idade
é mais ou menos assim que os filhos não têm entendimento ainda, não, assim, de crer no Senhor Jesus, né? Qual é assim, se tem idade ou se esse filho é, tiver já uma idade que tem entendimento e os pais serem sãos, eles ficam, se já tem entendimento de crer, que já ouviu a palavra, já é, acompanhou os pais nas reuniões, essas coisas, e não aceitou o Senhor Jesus, eles ficam a idade de 12, 13 anos, essas idades assim. Essa é uma pergunta recorrente, viu, irmão? Mas eu não sei dizer não, que idade é essa, viu? Eu não sei dizer. Pelo menos eu não lembro na palavra de Deus alguma palavra que dê essa idade. Não tem, se não me engano. Então a gente pode até ter algumas coisas na palavra de Deus que nos dá uma ideia de que tempo seria esse. E até a gente, na nossa convivência com nossos filhos, a gente também tem ideia de quando eles já têm, vamos dizer assim, o entendimento das coisas do Senhor, ou quando já está numa idade de responsabilidade, ou seja, uma idade em que ele toma as decisões e é responsável por suas decisões, vamos dizer assim. Mas determinar a idade, assim, dizer é tal idade, não sei dizer. Não é Dá isso o... mesmo é isso mesmo que você falou, irmão. Não é assim, taxar a idade. É que realmente já tenha o entendimento, entendeu? Das coisas certas ou erradas, o caminho da verdade, e eles não querem ouvir, não querem. Porque foi discutido na Assembleia isso, e aproveitando, né, que vocês estão falando sobre, aí eu estou querendo entender um pouco se realmente, se esse filho já tem um certo entendimento e acompanha os pais só para acompanhar nas reuniões e depois não quer saber, não quer, sabe, seguir o exemplo dos pais, né, que são santos, né, creram no Senhor. E é isso, se eles vão, né, ou como é, ou ficam. É isso. Ou vão ser arrebatados os que não creram, né? Idade assim, taxada não, mas os que não quiseram saber da santificação. Uma coisa que sempre os irmãos falam, irmã, é que Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então, o meu filho, por exemplo, né, se ele já está na idade, por exemplo, eu penso assim, meu filho já tá na idade de responsabilidade, meu filho tem 20 anos de idade, né? E acho que desde os até antes ele já tá, até antes disso, bem antes disso, ele já estava nessa idade. Eu acho que e se ele não crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação dele de todo o coração e confessar assim, então, né, no dia do arrebatamento, eu creio que eu vou subir para estar com o Senhor. Mas se o meu filho não creu, ele vai ficar. Então, Deus não tem netos, ele tem filhos. Então, se chega no tempo, na idade da responsabilidade, que eu não sei qual é, e não posso a gente não pode determinar qual é, e a pessoa não crê no Senhor Jesus, né? Então ela não vai ser salva, tem que crer. É a responsabilidade do homem crer no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, agora, cada pai
né, que vive com seu filho, ele percebe, né, quando o filho chega nessa idade onde ele já tem uma responsabilidade, onde ele já tem, né, esse amadurecimento, vamos dizer assim. Mas é claro que, né, melhor do que os pais é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, que conhece, né, o coração de cada um. Tá bom? Esclarecido, irmão. Obrigado. Irmão Dal, tá aí ainda para voltar a apresentação lá? Ah, já tá aí, né, Dal? Se estiver falando, o Dal tá com o microfone desligado, viu? Ei, som. Oi. Tá ouvindo agora? Som. Agora sim. Oxe, parou de uma hora para outra. Pera aí. Tô voltando aqui. Obrigado, Lógico. Aqui. Porém, os pais incrédulos, com seus filhos, serão deixados para trás para entrar na tribulação. E mesmo a criança tendo a idade, não tendo a idade de responsabilidade, mas devido aos pais, eles continuam com os pais, com seus pais. À medida que essas crianças forem crescendo, durante a tribulação, terão a oportunidade de ouvir e crer no Evangelho do Reino, o qual será pregado nessa época. Deu para entender? Pronto, a gente viu que um, um, um casal basta um ser crente verdadeiro se tiver filhos. Na sua dependência, houver o arrebatamento, esse cônjuge aí que crê vai e o filho dele também vai. Mas se o casal é incrédulo, o filho não vai. O filho fica aqui e vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino, né? À medida que ele vai crescendo, vai tomando a idade da responsabilidade, que só Deus sabe, né? Como os irmãos estão falando, só Deus sabe, e eles vão poder crer no evangelho do reino. Não dá, pode repetir, por gentileza? Oi? Fala mais alto aí? Não consegui Pode ouvir, não. repetir, por gentileza? Pode repetir, por gentileza? Essa última citação que o senhor falou? A primeira a gente viu que basta um dos cônjuges ser crente. E seus filhos, que estão na dependência ainda, não estão na idade de responsabilidade. Se acontecer, a gente tá falando do arrebatamento. Se acontecer o arrebatamento, o filho desse casal, né, em que um cônjuge só basta ser um. Se os dois, melhor ainda. Vai dar no mesmo, né, na verdade. Esse crente ele vai no arrebatamento e seu filho também. A primeira parte que a gente viu. Agora a gente está falando aí
de um casal incrédulo com seu filho. Se hoje houver o arrebatamento, esse filho ele não vai, ele fica com seus pais incrédulos. E aí é o tempo que esse filho, que não tem idade ainda de responsabilidade, ele for crescendo, amadurecendo, ele vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino. Por quê? Porque já houve o arrebatamento, o evangelho da graça parou de ser pregado e agora é o evangelho do reino. Então é esse momento aí que está se falando. Hum, Pode posso tá falar? baixa a sua voz, viu, Lusitânia? Não sei se sou eu aqui. Eu tô no tablet hoje, tá me ouvindo melhor? Pronto, se chegar mais um pouco mais perto, dá Agora para melhorou? ouvir. Certa feita eu vi um comentário, acho que foi do irmão Bruce Einstein, outro irmão, não sei se foi Macintosh, que o Senhor não assaltaria o berço do incrédulo. Irmão Mário, Deu. nesse caso é como o senhor explicou aí agora, então. Microfone desligado, Dal. Valeu. Eu ia começar aqui. Então, pronto. Então, a gente continua daqui, não é? Alguém perguntou alguma coisa? Newton, uma dúvida. Na tribulação, a igreja já foi arrebatada. E quem prega o evangelho do reino, se esses do reino foram justamente aqueles que rejeitaram o Senhor na tribulação. Na tribulação, quem vai pregar o evangelho do reino vai começar com um remanescente dos judeus, que vai ser levantado pelo Senhor para pregar o evangelho do reino. Vai existir pessoas aqui no mundo, depois que a igreja for arrebatada, pessoas que não ouviram o evangelho, ouviu, mas não rejeitaram, não é? Mas assim ouviu superficialmente, nem entenderam nada, né? Isso colocando gentios e judeus. E essas crianças aí que vão ficar com seus pais incrédulos. Então, vai existir pessoas aqui no mundo que vai ouvir o evangelho do reino. Então, o Senhor, nesse momento, ele vai fazer com que os judeus voltem à sua terra, reergam o templo, e no meio desses judeus aí que voltou para a terra, o Senhor vai levantar um remanescente que vai entender tudo o que está acontecendo e vai começar a sair pelo mundo afora, pregando o evangelho do reino. E aí eles vão ser perseguidos, porque vai haver rejeição também naquele momento ali. São esses daí que saem, né? Começam a pregar o evangelho do reino. Daí então, vai se estendendo, gentios também acabam apoiando eles e também pregando o evangelho. E aí o mundo todo, todas as pessoas, toda criatura vai ouvir o evangelho do reino. Não sei se deu para entender, Nilton. Quem vai pregar são eles, começando os judeus, que vai voltar, né? O Senhor vai fazer tudo isso aí. É o Senhor que vai fazer tudo. Lembra aquele ide, né? Acho que é ide de João, né? Que o Senhor fala aos discípulos, né? Ao finalzinho ali, não sei se algum irmão lembra. Mas é isso aí.
Quiser alguém mais comentar também? É o remanescente judeu, né? Que vai ser levantado ali durante a tribulação para sair e pregar esse evangelho do reino. Oi, som. Tá dando para me ouvir? Beleza. Alguém mais falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Irmão, então Valdeci falando, né? O Valdeci é cristiano. Então, esses filhos que ficarem passarão pelo arrebatamento. Acho que a irmã deve ter confundido aqui a palavra. Esses filhos que ficarem, quem? Dos incrédulos? A irmã Valdeci quer perguntar aí, quer ligar o microfone? Oi, irmão, eu errei a palavra, era para perguntar se passaram pela tribulação. Isso, Valdeci. É porque depois da igreja arrebatada, sobra agora esse tempo aí dos 7, a última semana, né, de Daniel, né? E são 7 anos, princípio das dores, 3 anos e meio e grande tribulação. Após a igreja arrebatada, o mundo vai passar por isso, aí depois vem o reinado de 1000 anos. Então, esses daí, como a irmã já entendeu, esses que ficam, que não ouviram, né, o evangelho, esses filhos de incrédulos que vão crescendo, vão ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino e crer no evangelho do reino e passar para o reinado de 1000 anos, se tornarem crentes, né? Vai falar, Lusitânia. Lusitânia, se estiver falando, ou tá com problema seu microfone, é que ele tá ligado. Acho que não. Então vou continuar aqui. Val e George, não sei quem. Irmão, como fica essa situação da criança de, por exemplo, o pai crente e a mãe incrédula, mas ambos não convivem juntos. E a criança convive com a mãe incrédula. Vamos voltar lá no versículo, né? 1 Coríntios 7. Espera aí, um momentinho. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. E aí dá uma noção, realmente, um entender que são... Ele está nesse terreno, né, de influência cristã. Então ele está sendo, como já foi falado, né, recebendo essa influência, iluminado, por causa do crente, ou ele ou ela, né? Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bem, aqui não fala, né, a respeito de se o filho estiver convivendo com o incrédulo, como é que vai ficar essa situação. Mas fala que o filho, na idade de não responsabilidade,
Se o pai ou a mãe for crente, ele é santo, por causa do crente, né? Então, eu vou dizer assim, eu creio que por causa desse pai ou dessa mãe que é crente, esse filho, na idade de não responsabilidade, ele seja levado. Não sei, assim, se algum irmão puder também corrigir alguma coisa, tiver algum detalhe. É uma boa pergunta, né? Hoje em dia que nós temos tanto, vamos dizer assim, de uma forma bem triste e, e triste para o testemunho, desonrosa para o Senhor Jesus Cristo, a gente falar de, muitas vezes, de separação de crentes, né? De casais de cristão, ou uma pessoa que é cristã e acha que o divórcio é um caminho. Mas quando é uma boa pergunta, porque existe, né, essa situação mesmo, e a gente tem que ficar com aquilo, a simplicidade da palavra de Deus, né? Então, como o Dal falou aí, né? Se um é crente, a criança está na idade, né, ainda não está na idade de responsabilidade, ela está dizendo se um dos pais é santo, então a criança também é, e no arrebatamento vai. Então a gente fica nessa simplicidade aí da palavra de Deus, não está falando mais alguma coisa além, ou a gente querer acrescentar alguma coisa além, ou tirar, aí a gente não cabe. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava pensando nisso, né? Não vou falar isso por causa disso, eu já ia falar antes, né? Tudo isso que a gente está falando aqui chama a nossa atenção para a responsabilidade dos pais, irmãos e irmãs, de pai e mãe, né, na questão dos filhos, né? Os filhos são uma bênção que Deus nos deu, que Deus nos dá, né? Então nós temos que criá-los aqui na admoestação do Senhor, né? Como algo que Deus nos colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Então, isso é de grande responsabilidade dos pais. Veja que é tão responsável e Deus considera tanto isso, que se o casal é incrédulo, o filho não vai ficar aqui com o casal. Deus, como a irmã Lusitana citou, né? Deus não vai roubar, não vai tirar desse casal o seu filho. Por quê? Porque é responsabilidade deles ali, né? Na criação, no cuidado, no amor, na proteção do filho. Então, e aí, a gente tá falando aí do incrédulo, imagine agora o cristão, mesmo que sendo um só, né, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo, né, dessa grande salvação, desse grande amor do Senhor Jesus Cristo, como ele não deve ter esse cuidado, né, de estar criando o seu filho, mesmo que esteja separado, né, falou aí da separação, mesmo que esteja separado, não deixa de ser filho. Ele não vai deixar de cuidar, né? A mãe, se o filho ficou com a mãe, o pai não pode deixar de cuidar do filho. Não vai desonrar com sua responsabilidade de estar dando o alimento, né? Dando as pensões alimentícias, cuidando, dando a roupinha, indo lá ver o filho e aí ensinar, cuidar. E se for a mãe e o filho está com o pai, é a mesma coisa, né? Então, o cristão, ele tem maior responsabilidade ainda do que o incrédulo, porque o cristão conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, está na luz. Então, olha que responsabilidade dos pais para com os filhos. Então, pense bem, só uma coisa agora para terminar. A gente manda nossos filhos para a escola praticamente todo dia. A escola segunda a sexta, vamos dizer assim. E a gente hoje em dia está mandando nossos filhos para a escola até com uma idade mais tenra ainda. A criança às vezes não se completou nem um ano, né? E já está mandando para uma crechezinha, já está mandando para a escola, tal, né?
E aí, quantas vezes, durante a semana, durante todo esse período da semana, a gente vai e senta com o nosso filho para ler das coisas do Senhor, para ensinar das coisas do Senhor para ele, ler a palavra, orar junto com ele. Se a gente manda todo dia para a escola entendendo o que ele precisa, que é bom para ele, para a vida dele, será que a palavra de Deus e as coisas do Senhor não é mais importante ainda? E aí, quantas vezes, né, como pais, nós fazemos isso durante a semana? É uma vez só? 2 vezes? Ou só no domingo? Mas para a escola a gente manda todo dia. Para ela aprender o quê? As coisas do mundo. Não são mais importantes as coisas do Senhor, da palavra de Deus e tudo mais? Então, eu não estou falando assim que os irmãos estão fazendo assim, estou só assim, chamando a atenção, porque, né, eu mesmo confesso que eu né, falhei nisso com meu filho, muitas vezes, né, era para todos os dias estar sentando com ele ali, ó, né, porque ele ia todo dia para a escola, desde pequenininho ele ia todo dia para a escola, porque a gente achava, não, tem que educar a criança, tal, né, crescer e se tornar alguém. Pô, e se crescer sem conhecer a palavra de Deus, vai se tornar o quê? Vai se tornar alguém aqui desse mundo, pode ser, mas para o Senhor talvez se torne ninguém, né? Estou só fazendo assim uma comparação, mas estou falando assim, alertando para o cuidado e para a atenção que nós devemos ter com isso, né? Os pais, né? Porque Deus vê isso com muita seriedade, tanto é que ele não vai tirar o filho se o casal é incrédulo, porque é responsabilidade deles, né? Deles. O Senhor, meu irmão, mas que maldade, aí a criança vai entrar na tribulação, sim, ela vai ter a criança vai ter mais do que os pais a oportunidade de se converter, porque os pais talvez nem tenham, talvez tenham ouvido o evangelho da graça e rejeitado, e quando tiver arrebatamento e entrar na tribulação, eles vão crer na operação do erro. Mas a criança não. A criança, ou ela pode morrer numa situação da grande tribulação, com terremoto, fome, peste, guerra, ou morre e aí vai para o Senhor, ou quando ela crescer, ela ouviu o evangelho do reino e crê. Então a criança ainda tem muita oportunidade e a graça de Deus pode realmente ainda salvar. Talvez os pais até não, né? Talvez os pais não, não ouviram o evangelho e rejeitaram e vão entrar na tribulação e aí já está perdido, né? Vai crer na operação do erro. Mas, então, eu só alerta para essa questão, viu, irmão? Olhe como é a responsabilidade de nós, pais, para com nossos filhos, né? Neste mundo aqui. Então, né? Muita atenção nisso aí. Só isso, irmãos. Eu não sei se os irmãos ainda vão perguntar aqui ou deixar a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Lusitânia, é pergunta? Aí eu mudei o aparelho, irmão Dal. Melhorou o áudio? Tá, melhor. Melhorou, né? Era só para organizar o meu pensamento assim, é que a cabeça vai de tudo que eu já li. Então, assim, no caso, se, como o irmão Wesley falou aí, da simplicidade da palavra, e levando em conta o comentário, a pergunta da irmã Val. Acho que é irmã Val, né? Foi irmã Val aí, que perguntou a última pergunta, acho que foi Val da hora, né? Levando em conta, George, né? É irmão Val da hora também? Não sei, dá para ver aqui a foto. Então, levando em conta a simplicidade da palavra, como o irmão Wesley falou, e considerando a pergunta do irmão George, só para organizar meu pensamento, um exemplo que é, fica uma criança ainda pequena, né?
sem os pais que eram cristãos, por um motivo ou por outro. Fatalidade, acidente, ou vai um, depois vai o outro, e fica essa criança ainda pequena. Eu acredito que talvez aí dê para melhorar até o entendimento, tanto meu quanto do irmão George, de que essa criança não vai ficar. Não é isso, irmão Wesley? Quando o Senhor vier, deixa eu explicar melhor. Os pais já faleceram. No entanto, a criança ficou ainda sem idade de entendimento. Ou seja, ela nem ficou com a mãe que era separada, nem o pai que era divorciado, nem com isso, com aquilo. Mas eu estou levando em conta a simplicidade da palavra e a soberania de Deus, do Senhor Jesus. Então, nesse caso, essa criança, ela vai também, irmão Wesley? Bem, quando os pais morrem, a criança fica órfã, né? Geralmente, a criança órfã, quando não vai para uma creche, um orfanato, ela vai ser adotada ou por um parente mais próximo, né? Um parente que assume a responsabilidade, ou por alguém que vai e adota aquela criança. Então, a partir daquele momento ali, os pais morreram, ficou a criança, ainda na idade que não tem responsabilidade, né? Tem a idade e tudo mais. Quem vai ser os pais dela? Quem adotar. Então, se vai um pai, um casal, onde o pai é um incrédulo e a mãe é uma crente, e acho que adota essa criança, eu acho que ela está sendo, né, vamos dizer assim, agora ela é filha desse casal, porque o casal adotou, e aí está se encaixando no que a palavra está dizendo. Quem são os pais dela? Ah, são esses pais adotivos, sendo que um é incrédulo e o outro é crente. Então a criança é santa, porque tem um crente, tem um que é cristão, entendeu? Agora, os pais morreram, como você perguntou, né? E aí a criança está órfã, não foi adotada por ninguém, né? E aí vem o arrebatamento. Estou entendendo aí que a criança vai ficar aí, sob a responsabilidade de quem seja, do orfanato, ou de quem está sendo responsável pela criança. Se for uma instituição, a gente não pode dizer, né, determinar uma instituição como cristã ou alguma coisa dessa, né? São indivíduos que é santos, não é instituições, não é empresa, nem nada disso. Eu não sei se deu para entender, Lusitano. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Obrigada, irmão Wesley. Nilton, tem pergunta? Ou é a mão que está levantada? Alô? Acho que a gente pode encerrar isso aqui, já são 9h36. Mas a gente pode pegar até esse tópico aqui, né? Ô, Talena, se alguma dessas crianças for morta durante os 7 anos de tribulação, sua alma estará salva com Cristo no céu. Isto será uma misericórdia, pois se fosse deixada para crescer e atingir a idade adulta, separada da operação da graça de Deus, iria se tornar como seus pais incrédulos, rejeitando o Evangelho e, consequentemente, sendo levada a julgamento,
Gênesis 19, 15. Vamos ver esse aqui. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. O mundo não ficará esvaziado de crianças no arrebatamento. O senhor Brown, né? C.H. Brown, com toda a razão, costumava dizer que Deus não assaltará o berço dos incrédulos no arrebatamento. Deus deixará a família do incrédulo intacta. Então a gente encerrou aqui. Não sei se ficou alguma dúvida. Mais alguma dúvida? Pede aos irmãos na próxima reunião, né? De quinta-feira, não sei. Talvez Luiz Amalfi esteja já aqui, ou não. E se houver a reunião de perguntas e respostas, pode ver mais detalhes, né? A gente continua, então, a partir daqui, na próxima semana, se o irmão Luiz não voltar, né? Ou se os irmãos decidirem também alguma coisa aí. Deixa eu copiar logo aqui. Então, prontinho, né?